Fala galera, Robson Lima aqui com mais um vlog e hoje nós vamos responder uma pergunta, ou pelo menos começar a responder uma pergunta muito importante. O que é sociologia? Para que ela serve? Eu como isso com farinha? Eu boto frutas e misturo como se fosse aqueles açaís lá do sul? O que a gente faz? Vamos tentar descobrir? Você vai gostar da vinheta aí do meu amigo Eduardo Lobo. Ele é designer, né? Atualmente ele está trabalhando com essas coisas, então se vocês gostaram da arte do canal e tal, querem dar uma olhada aí com ele, eu vou deixar um link para o Facebook dele aqui embaixo, o link dele, né? Então vocês podem dar uma olhada lá, dar um alô pra ele, etc. Vamos lá falar de sociologia, porque design não é comigo não. Um bom conceito de sociologia seria que ela é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas. Essa é uma definição que todo mundo vai concordar comigo? Não, de forma alguma, isso não existe. Inclusive, a sociologia, como toda ciência, ela se constrói nesse consenso, nesse dissenso, na verdade. Enfim, isso é uma outra história. Quando eu digo que sociologia é um estudo científico, eu quero dizer que ela é uma ciência, certo? E quando eu falo ciência, eu não estou falando que ela é uma ciência no sentido de somente de, é um conjunto organizado de conhecimento. Porque ela é um conjunto organizado de conhecimento sobre o mundo e tal, ela é, claro que ela é. Mas até aí, quase tudo que você conseguir pensar é um conhecimento, é ciência nesse sentido. Teologia é ciência nesse sentido, entende? Então, mas qual é a diferença? O que torna a sociologia uma ciência, digamos, uma ciência científica? Entende? O que diferencia a sociologia de uma teologia sem Deus qualquer? Vamos lá. Quando a gente fala que sociologia é uma ciência, a gente está querendo dizer que a sociologia é um saber que se utiliza de dados empíricos que ela coleta da realidade através de metodologias e técnicas específicas dela, da sociologia, e a partir desses dados ela pode elaborar teorias, pode elaborar hipóteses que se confirmam na realidade de alguma forma. Legal? Robson, mas como é que você pode falar uma coisa dessa se sociologia estuda os seres humanos, certo? E a gente não pode pegar os seres humanos e tacar nos laboratórios assim, sair dissecando e tal. Quer dizer, a gente pode, mas é ilegal, né? Então isso também não ajuda muito na sociologia. Então como é que a gente faz isso? Como é que funcionam as técnicas? Ok, nada de carroça na frente dos bois, mas a gente vai chegar nessa história das técnicas. O que é interessante é que essa pergunta que você deve estar se fazendo agora é a pergunta que as pessoas lá no século XIX, com Augusto Comte, o Montesquieu antes dele, o Durkheim, essas pessoas se fizeram a mesma pergunta. E cada uma delas veio com uma certa resposta, que é justamente o que você ouve quando você começa a sociologia em cursinhos, ensino médio. Fato social, ele é externo, coercitivo, blá blá blá. Essas ideias foram justamente criadas para poder se definir num quadrado o que era a sociologia. Para defender a sociologia de outras ciências que estavam nascendo no momento. O fato social em particular, uma resposta à psicologia lá da França. Legal. Quando eu falo que a sociologia é uma ciência, eu quero dizer que ela é um estudo científico que se utiliza de instrumentos que nós consideramos científicos, ok? Que tem uma origem epistemológica, pensamento filosófico, lá no Descartes e no empirismo, no racionalismo, etc. Ou seja, sociologia não é um achismo elaborado. Eu falo que a sociologia é um estudo científico legal. Do que? Ela estuda cientificamente a organização e funcionamento da sociedade humana. Quando a gente fala em organização da sociedade, as pessoas pensam logo nos aspectos institucionais da sociedade. Ou seja, elas pensam no quê? Elas pensam no Estado. A prefeitura, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, o Brasil, a Rússia, a China, aquela ilha lá, não sei aonde, no Pacífico que acontece de ser um Estado, ou então a polícia, ou então os sistemas prisionais, etc. As pessoas pensam nessas coisas meio... E elas estão corretas em dizer que isso são exemplos, né, de organizações sociais. Elas estão corretas em dizer isso. Entretanto, nós só consideramos essas coisas como exemplos de organizações sociais porque a sociologia delimitou elas dessa forma. Porque nem sempre elas foram consideradas assim. Quem deu uma mínima olhada de história sabe que, poxa, não faz nem 1000 anos que a gente achava que o rei era Deus. Então, vamos dar um tempo aqui, né? Organização de uma sociedade
quer dizer fundamentalmente o quê? Quer dizer que a sociologia estuda grupos e não indivíduos. A sociologia raramente, se ela se refere a um indivíduo, nunca, sabe? Isso é uma coisa muito rara. E mesmo se ela se referir a um indivíduo, ela não vai fazer isso como a psicologia faz, que é, digamos, a vida mental da pessoa. Não, ela vai fazer isso no sentido de, ok, esta pessoa, ela vem em meu copo multiuso, esta pessoa, que é agora uma pessoa isso aqui, tá? Essa pessoa, ela não é única, ela vem de toda uma série de processos que geraram este copo, que geraram esta pessoa. Então, é isso que eu quero dizer às vezes, quando eu digo que a gente não é um floquinho de neve. Claro que a gente tem nossa unicidade e tal, mas sociologicamente falando, nós não existimos do nada, como deuses. Não, a gente tem um pra quê? A gente veio de algum lugar, vamos dizer assim. A gente tem uma biografia social. É isso que importa para uma sociologia, mesmo que ela se foque no indivíduo. A gente estuda os grupos, a gente estuda a interação dos grupos com as outras grupos, com as instituições, entende? Mesmo que você dê uma de Weber e diga que não existe o partido, mas só grupos de pessoas que acontecem de ser um partido, ainda assim nós estamos falando de pessoas falando com pessoas em grupo. Então é bastante interessante a gente pensar nisso dessa forma, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que sociologia é uma coisa meio que... às vezes dá a impressão que a gente está falando de umas coisas muito abstratas aqui. Por exemplo, se eu falar quando eu falei do esclarecimento, e as pessoas logo ligaram, pô, legal, tu tá falando de Auschwitz e tal, legal. Mas eu também estava falando das agressões policiais gratuitas que a gente vê nas manifestações sociais aqui no Brasil. Eu também estava falando de brutalidade policial. Eu também estava falando de desumanização como um processo grandão, entendeu? Porque a sociologia ela é meio abstrata, mas ela sempre é uma abstração que se volta para o real. É uma organização? É um Estado? É. Mas esse Estado é composto de pessoas. É isso que a gente sempre tem que lembrar em termos de sociologia. Mesmo quando a gente fala do macro, da estrutura, a gente sempre está falando de pessoas. O ser humano, então, na sociologia, é esse ser que está emaranhado em milhares de fios, ou para usar uma metáfora meio do Weber, a gente está preso em redes de significado, né? A gente, como se nós fôssemos umas moscas numa teia de aranha enorme e tipo todos esses fios de teia são significados diferentes e expressões e coisas que acontecem que nos amarram e nos moldam, mas também nos tornam quem nós somos. Essa que é a grande ideia da sociologia. Ao mesmo tempo que o que nos amarra, ela também é o que nos forma. Mesmo em Marx, né, quando ele falava de alienação, ainda assim ele estava falando que através do trabalho nós podemos ser pessoas diferentes. Então, mesmo quando nós somos alienados, nós ainda temos uma possibilidade de escape. Fala de funcionamento das sociedades humanas. A sociologia é esse estudo do funcionamento das sociedades humanas, certo? Legal. Quando eu falo de funcionamento, algumas pessoas podem lembrar do funcionalismo, que era uma corrente específica do pensamento social, que eu vou ter que explicar num outro momento com detalhes. Mas ela basicamente pregava que as instituições sociais elas tinham funções que eram endógenas delas, que eram naturais dessas instituições. Assim como você pode pegar uma parte do teu corpo e, digamos, do teu sangue, as hemácias servem para isso, as plaquetas servem, você também poderia fazer isso com uma sociedade. Seria, digamos, o grande propósito das instituições sociais. Não é assim que a banda toca, mas... A sociedade ela não é uma máquina, ela não é um motor. Mesmo Marx estava errado em dizer que existe um motor da história, sim, ele estava. A sociedade não é uma máquina, um motor, ela se move. A gente pode entender as mudanças sociais que sempre estão acontecendo como movimentos? Poderemos, nada impede. Mas isso não significa que o movimento sempre é contínuo e sempre numa direção só. A sociedade, se for para comparar com alguma coisa que se mova, é mais fácil você comparar ela com um carro que corre numa rodovia meio desgovernado, como aquele filme lá antigo, que o carro não podia descer de tantos quilômetros e não explodia tudo. É como se a sociedade fosse um negócio meio assim, um carro desgovernado, mas não tão desgovernado assim, que daria para controlar, mas não muito o volante, sabe? Quando a gente fala que a sociologia é o estudo científico, eu quero dizer que ela é uma ciência. Quando eu falo que ela é o estudo científico das organizações e funcionamento dessas organizações, certo?
Eu estou querendo dizer que a sociologia estuda os grupos e a maneira que esses grupos interagem entre si, que é o funcionamento, certo? Não quer dizer que é um funcionamento para um grande amanhã, mas é um funcionamento para algum lugar, certo? Então, a última parte da nossa definição dizia que a sociologia dizia respeito especificamente às sociedades humanas. Por quê? Isso tanto quer dizer que a gente poderia, digamos, fazer uma sociologia das abelhas? Poderíamos, porque afinal de contas as abelhas são uma sociedade, um grupo, um aglomerado de indivíduos que parentam se guiar por alguma coisa. A gente poderia de uma forma mais lato sensu, sabe, mais solta, a gente poderia dar uma ideia nesse sentido. Mas não é isso que eu quero dizer quando eu falo que a sociologia é o estudo científico das sociedades humanas. Eu estou querendo dizer que tudo que é humano tem alguma coisa de sociológico nela. Absolutamente tudo. Não há exceção nenhuma, nada no mundo dos homens que a sociologia não possa de alguma forma olhar. Ah, Robson, mas então a sociologia pode falar de religião? Sim. Então a sociologia pode falar de futebol? Sim. A sociologia pode falar de política? Pode. Ela pode falar do fato do porquê que meu vizinho insiste em ficar ouvindo Pablo quando eu tô triste? Pode. Pode. A sociologia pode fazer tudo. Em tudo que é humano. Porque ela é o estudo da sociedade humana. Está entendendo? Porque nós somos os humanos que fazemos o nosso próprio destino. Robson, isso é meio familiar. Sim, é materialismo histórico dialético. É a base de tudo. Não existe o grande razão, destino que desceu e nos deu uma sociedade. A origem da sociedade, ela é uma outra questão, que é aquela questão velha dos filósofos lá, se a sociedade é um contrato, ou se a sociedade é isso, aquilo, que é aquela questão do Hobbes, homem é o lobo do próprio homem, etc. Isso é uma outra questão filosófica. Para a sociologia importa o seguinte: nós estamos aqui nessa sociedade agora, o seu vizinho está ouvindo o Pablo agora, o meu vizinho antigo tinha um cachorro que não parava de latir, como vocês que já me acompanham há mais tempo devem ter ouvido o cachorro latindo, e agora eu moro perto de uma avenida que de vez em quando passa um ônibus rápido, passa uma ambulância e tem algum problema acontecendo. E de vez em quando sai no vídeo também. Eu posso falar disso tudo. Eu posso olhar para a rua da minha casa e falar desde mobilidade urbana até a degradação ambiental, gente. Sociologia é isso. Ela é um saber enorme, sabe? O objetivo aqui não é tornar vocês sociólogos, entende? Alguns de vocês vão ser. Eu sei que tem gente do curso aí, aliás, olha lá. Parabéns especial aos calouros, né, dos cursos que estão passando e tal. Mas o que é mais interessante para mim agora nesse momento é trazer uma perspectiva sociológica em termos deste canal em geral, das coisas da vida, entende? Para desnaturalizar um pouco e quem sabe ajudar a gente a construir um mundo mais humano, mais nosso, né? E menos do capital, da sombra, da barbárie. E alguma coisa que a gente possa olhar e dizer, não, pô, agora eu tô bem com a minha vida, eu posso estar tranquilo em deixar esse mundo para os que vão vir depois de mim. Eu tô bem aqui, eu vivo bem nessa cidade. Que é basicamente o que a gente deve querer em termos de homem público, né? Mas enfim, seja uma outra questão. Esse é meu último blá blá blá, ele não foi aleatório. Ele entra na questão do que para que serve a sociologia. Porque a sociologia ela é uma ciência legal, ela estuda a sociedade. Estudar para quê? A gente tem a ideia de que a gente estuda para intervir e de certa forma a gente ainda tem essa ideia em ciências sociais. É bem verdade que a gente já meio que largou de mão aquela coisa mais ativa de intervir diretamente, como um Comte ou Durkheim, ou um pouquinho mais recentemente o pessoal da escola de Chicago nos Estados Unidos, de 1920, 1930, queriam aquela coisa mais incisiva, sabe? Sim, porém a sociologia ela ainda tem muito o que dizer para nós. Basicamente, enquanto um grande instrumento técnico, ou seja, científico, ou seja, um discurso, um modo de se ver e se falar da sociedade, do mundo, que tem mais legitimidade num espaço político, certo? Essa ferramenta sociológica, isso pode ser sim vamos dizer, uma bomba na arena política. A gente pode, por exemplo,
falta de água em São Paulo, por exemplo, né? Existem várias formas de se debater isso. Você pode falar da questão climática pela questão climática, você pode falar da questão da água pela questão das instituições, porque essa BESP é isso, aquilo, né? E nessa confusão de discursos a gente pode pegar a sociologia, jogar lá no meio e dizer, olha, a sociologia diz isso aqui, pá. E ela é o saber reconhecido legitimamente para se falar da sociedade. Eu não uso biologia para falar da sociedade. Você pode fazer isso, mas o saber legítimo que tem, digamos, mais moral para falar de uma sociedade é a ciência social, é a sociologia, é a economia, é a antropologia, é a geografia. Você não chama para falar da cidade um físico, você chama um urbanista. Então a sociologia ela pode pautar o debate político, ela pode ser um saber científico que dá um certo norte para as coisas se usada dessa forma. A segunda grande questão que a gente pode colocar na sociologia para que ela serve, além de pautar o debate político, seria justamente a questão pessoal, uma questão de, olha, a sociologia ela é uma perspectiva, acima de qualquer coisa, ela pode te dar uma perspectiva de vida. Ela pode, ao relativizar o teu lugar no espaço, na sociedade, te mostrar que você não é o centro do teu mundo, isso tanto pode te desesperar, quanto pode, na verdade, te tornar uma pessoa melhor, te olhar e dizer, não, cara, ok, eu não tenho essa responsabilidade enorme, eu posso ajudar de alguma forma, ou então eu simplesmente entendo que o meu lugar é esse. Eu posso ter, digamos, aplicar de uma maneira mais pessoal a sociologia. E nesse sentido eu vou fazer um vídeo específico só para isso, mas existe um livro muito legal que se chama Perspectivas Sociológicas, do Peter Berger, que eu adoro ele, de verdade. Foi um dos primeiros livros sociológicos que eu vi na minha vida, e tipo, mudou tudo, eu adoro ele, porque justamente esse é o ponto desse livro. E o ponto que eu quero fazer aqui, que é o nosso segundo ponto de para que serve sociologia. Além de ela pautar o debate político, não sei o que, ela pode pautar a nossa vida. A perspectiva sociológica de relativizar, de tentar se colocar no lugar do outro, de entender de onde vêm as coisas, também pode nos ajudar de alguma forma. Eu acho que é isso que é legal também. Não só falar de sociologia enquanto conceito, ciência, mas também como uma coisa que a gente pode trazer para nossa vida, sabe? Que a gente pode sentir. Misticista até, mas enfim, eu juro que eu acredito nisso de verdade. Outro dia eu posso botar mais isso pra vocês, tá? Pois é, galera, então é isso aí. Nós falamos um pouquinho sobre o que é a sociologia, para que ela serve, né? A sociologia, recapitulando, é o estudo científico da organização e funcionamento das sociedades humanas. Eu expliquei cada um desses pedaços da frase, o que eles querem dizer, né, certo? Basicamente, sociologia ela é uma ciência plural, ela tem várias perspectivas, porque a sociedade tem várias perspectivas. E a gente falou um pouco de cada um disso e também fez um para que serve a sociologia, que é justamente para duas coisas principais, que é tanto pautar o debate político, como servindo como ferramenta para empoderamento de grupos sociais, etc. e tal, como uma perspectiva muito mais pessoal, de nos colocar num lugar menos individualista e mais humano, mais ético, menos ansioso até, né? Enfim, são sugestões. Claro que existem outras coisas além disso, claro que sim. São duas coisas que eu considero interessantes a gente falar para que serve a sociologia. Assim como a definição que eu dei, não é de forma alguma, todo mundo vai concordar comigo de forma alguma, mas é uma boa definição para a gente começar a pensar a sociologia em termos de ela é uma ciência. Vocês devem ter percebido que eu não falei especificamente do porquê, ou melhor dizendo, como é possível que a sociologia seja uma ciência. Porque isso é uma outra questão que eu vou abordar num outro momento, tá? Numa outra aula. Eu vou abordar, juro. Então, fiquem atentos aí no canal. Se gostaram, se inscrevam, deem like, espalhem para os coleguinhas, para os inimigos, para as inimigas. Beijo no ombro e também espalhe o canal, porque enfim, né? No mais, gente, muito obrigado pela atenção. Feliz 2015 e fiquem fortes aí. Robson Lima, desligando.